Steven Mendonça está na lista de reforços do São Paulo para 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá todos os detalhes dessa boa e exclusiva informação sobre o tricolor. Bora contar também sobre o Palmeiras. Leila Pereira garantiu nas últimas horas que já tem um acordo com o Dudu para a renovação do contrato. Pessoas próximas ao atacante negam esse acordo. Vou falar ainda sobre o Corinthians. Da Europa surgem notícias do interesse de clubes de lá no volante Fausto Vera. Para completar, qual a chance de a Nike virar fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama em 2023? Conta ainda novidades sobre o salário astronômico que o Flamengo ofereceu ao Rossi na comparação com aquilo que ele ganha no Boca Juniors. Tem ainda novidades envolvendo o Santos, Atlético, entre outros clubes. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo feriado para todos vocês, sem perder tempo, só queria que assistissem ao vídeo até o fim. Se curtirem, deixem like e se inscrevam apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora dividir uma dica super importante e já volto com todas as informações que eu prometi. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betwinner, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações para você do futebol brasileiro e mundial, incluindo Copa do Mundo. Já tô aqui no site da Betwinner e antes de começar a postar sobre a Copa, queria mostrar para vocês as minhas últimas apostas. Histórico de apostas. Havia feito 3 apostas no fim de semana de Campeonato Brasileiro. Postei que Fortaleza venceria o Santos e embolsei R$232. Embolsei que o Fluminense venceria o Red Bull Bragantino, R$242. Teve ainda aposta na vitória do Cuiabá contra o Curitiba, mais R$93,50. Com isso a minha conta já tem quase R$2.300, estou deitando e rolando. Mas quero falar sobre Copa, vou clicar aqui em esportes, apostas em grandes campeonatos. E aí que vem a Copa do Mundo, você já está vendo na tela, os países que vão disputar o Mundial. Eu quero chamar atenção para esse lado aqui da tela. Do lado direito, o vencedor. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Você tem seu palpite? A Inglaterra pagando R$8 em caso de conquista, a Argentina R$6,60, a França pagando R$6,95, Espanha R$9,80, Alemanha também R$9,80, tudo isso para cada real apostado. Bélgica R$12, Croácia R$48, o Brasil pagando R$5, ou seja, para a Betwinner a grande favorita ao título é a seleção brasileira. Vou apostar, é óbvio, na seleção brasileira. Vou colocar aqui R$100 no título do Brasil. Se o Brasil for campeão, embolsarei R$500. Pronto, tá feita a aposta, você vem comigo nessa? Viu como é fácil? Então para começar a apostar na Betwinner é só pegar o link que está no comentário fixo. Depois no site é só clicar em registro, preencher seus dados e pronto. Ah, não esquece que usando o código promocional Nicola1 você garante 100% de bônus no valor de qualquer depósito. Bora se divertir e faturar na Betwinner. Agora sim, bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Juan Pablo Vojvoda. Contei para vocês nessa segunda-feira que 5 clubes brasileiros querem a contratação do técnico cujo vínculo com o Fortaleza está se encerrando. Além do Fortaleza, querem o argentino, o Corinthians, o Santos, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Bahia. Vojvoda foi para a Argentina, vai passar por um período de férias e prometeu dar a resposta em no máximo 10 dias, mas nessa terça-feira colocaremos ao vivo no programa do Nicola Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, quem sabe até lá ele já não nos traga novidade. Bora falar sobre Léo Matos, lateral direito do Vasco, que não teve uma proposta da 777 para prorrogar o vínculo para 2023, embora o Paulo Brax, o executivo de futebol da 777, tenha sugerido que ele continue no clube numa nova função. A ideia do Vasco é prepará-lo para num futuro não muito distante ele se tornar manager vascaíno. Bora falar também sobre Falcão, ex-jogador de futebol da seleção brasileira, do Roma, do Internacional. O Falcão é o novo coordenador de futebol do Santos. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira. Não consegui entender o que Andrés Rueda quis com essa escolha. O Falcão está bastante tempo fora do futebol e havia anunciado alguns dias atrás que queria ser técnico. Agora ele volta na função de coordenador, enfim. Para completar o giro de notícias, conta aqui Johan.
Meio atacante que pertence ao Atlético Mineiro estava emprestado ao Red Bull Bragantino, não será comprado pelo time de Bragança Paulista. Ele até começa bem por lá, mas vai perdendo produtividade e o Red Bull Bragantino entendeu que não valeria a pena gastar 10 milhões de reais por 50% dos direitos. O Johan volta ao Galo e agora resta saber o que vai ser feito do futuro dele. A última informação é sobre o Atlético Paranaense, que fez nessa segunda-feira uma limpa no departamento de mercado. O que se trata isso? 3 funcionários que estavam por lá, responsáveis por indicar contratações, acabaram tendo o trabalho reprovado por Mário Celso Petralha, que é o presidente do clube, e foram dispensados nessa segunda. Bora falar agora sobre o Flamengo e a contratação do goleiro Agustín Rossi. É algo natural que isso aconteça. A única dúvida é se o Rossi chega em janeiro com um acordo com o Boca Juniors ou se o Flamengo será obrigado a esperar até julho. Quando se encerra o contrato do goleiro argentino com o Boca, ele chegaria nesse caso sem qualquer custo. Quero trazer algumas informações de bastidores. A primeira delas, Rossi ganha hoje na Argentina 1,5 milhão de pesos por mês. Isso equivale a 49 mil reais mensais. Salário ridículo para alguém que é titular absoluto e um dos ídolos do time. O detalhe é que o Flamengo ofereceu 100 mil dólares, ou mais ou menos 530 mil reais, uma proposta 10 vezes superior àquela que o Boca Juniors paga para o atleta. Na discussão de renovação de contrato, Rossi chegou a pedir 7 milhões de dólares por um contrato até dezembro de 2026. Trazendo para o número de meses e para a nossa moeda, ele pedia algo na casa dos 600 mil. Nem o Flamengo ofereceu esses 600 mil, mas se aproximou da pedida, bem distante dos 49 mil reais mensais que paga o Boca. O clube argentino está prometendo dificultar a saída do Rossi, como fez, por exemplo, com o Pavon. O Pavon tinha assinado um pré-contrato com o Atlético Mineiro, o Galo tentou um acordo para que ele chegasse antes, o Boca Juniors preferiu afastar o Pavon do que liberá-lo mediante compensação financeira. É um risco que o Flamengo corre, embora o rubro-negro queira a chegada do Rossi já em janeiro para que ele possa participar de 4 possíveis decisões no primeiro semestre. Tem Campeonato Carioca, tem Mundial de Clubes, Supercopa e Recopa. Bora falar sobre reforços para o Santos. Não há proposta oficial, mas o Peixe sondou nos últimos dias os representantes do lateral direito Dudu, que fez ótima temporada com a camisa do Atlético Goianiense, jogador de apenas 25 anos de idade, 46 partidas, 3 gols marcados e mais 6 assistências. Um desses gols foi na última rodada, no empate 1-1 com o América no Independência, resultado que impediu o Coelho de chegar à Libertadores da América. É importante lembrar que o Atlético Goianiense foi rebaixado, até por isso vai haver a necessidade de venda de atletas. Os mais valorizados devem ser negociados. Eu inclusive conversei com o Adson Batista, o presidente do Dragão, admitindo que a Série B é deficitária e que vai haver a necessidade de uma reformulação do elenco. O Dudu tem contrato com o Atlético Goianiense até dezembro de 2024, ainda não há um valor fechado por ele. Quero contar ainda que o Santos procura lateral direito de forma emergencial, porque o Madson e o Auro, que disputaram a posição ao longo da temporada, não ficarão para 2023. A avaliação do trabalho de ambos bastante ruim pelos lados da Vila. Bora esclarecer agora esse boato que surgiu muito forte nas redes sociais nos últimos dias de que o Vasco está fechando com a Nike para que a empresa norte-americana se torne fornecedora de material esportivo do clube a partir de 2023 com a chegada da 777. Antes de contar para você o que eu apurei com o pessoal da 777, é só importante lembrar que nesse momento a Nike retirou a sua operação em território brasileiro. A Centauro desembolsou cerca de 900 milhões de reais para passar a cuidar de toda a operação da Nike pelo Brasil. Inclusive, dentro do futebol, somente Corinthians e Seleção Brasileira vestem Nike. O Red Bull Bragantino também tinha contrato com a Nike, mas em abril desse ano acabou trocando pela New Balance. Então, me pareceu um pouco esquisito ver a Nike voltando ao futebol brasileiro com esse cenário que eu acabei de contar. De qualquer forma, fui checar com o pessoal da 777. Pergunta que eu fiz é: existe alguma chance de a Nike ocupar o lugar da Capa, a atual fornecedora de material esportivo? A resposta, abre aspas, só é a seguinte: chance zero, fecha aspas. Isso significa que o contrato da Capa agrada ao pessoal da 777? Não. O valor é considerado baixo, só 600 mil reais fixos por temporada, além de 13% de royalties em cima de cada uniforme ou cada peça vendida do Vasco. O clube tem direito também a 12 mil peças gratuitas, as outras 18 mil que compõem os 30 mil por ano são pagas pelo Vasco. Um contrato bastante ruim, com multa rescisória de 6 milhões de reais. Mas, nesse momento, a 777 entende que existem outras prioridades.
E para que exista a possibilidade de uma troca no fornecedor de material esportivo, vai haver a necessidade também de uma proposta muito superior à atual. Não é para esse momento que esse assunto vai ser debatido. A 777 está bastante preocupada em montar o melhor elenco possível, com a possível chegada de até 20 reforços para o ano de 2023, até agora o único confirmado, o Júnior Urso. Quero falar agora sobre Fausto Vera, um dos reforços do Corinthians em 2022. Legado de Vitor Pereira, o treinador português foi embora, mas havia, alguns meses atrás, indicado, sugerido, exigido que os dirigentes corintianos comprassem o Fausto Vera do Argentino Júnior. Na oportunidade, o Duílio até argumentou: VP, ele é muito caro, será que vale a pena? O VP disse que era um investimento certo, era pagar os 4 milhões e 800 mil euros, que hoje equivalem a 26 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos, e no futuro não muito distante garantir bem mais dinheiro. A aposta do VP está se confirmando. É que nas últimas horas o Fabrizio Romano, que é jornalista italiano, talvez o cara com maior entrada entre todos os clubes de futebol na Europa, assegurou que o Fausto está sendo monitorado por times de lá. A frase na tweetada é a seguinte, abre aspas: o interesse em torno de Fausto Vera vem crescendo nas últimas semanas. Ele é o melhor jogador do Corinthians em várias estatísticas e os clubes europeus estão de olho nele. Fausto, desde que foi contratado, disputou 26 jogos pelo Timão, titular absoluto, importante no desarme e na construção das jogadas, embora não tenha marcado gol nem dado assistência. Como eu contei para vocês, investimento de 26 milhões de reais, o Corinthians assegura que não existem propostas, mas vai tentar conseguir pelo menos o dobro desse valor numa negociação num futuro não tão distante. Só para arrematar, é importante lembrar que o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na próxima janela de transferências, mas o zagueiro Robert Renan e o volante Duqueiroz eram os mais cotados para esse tipo de negociação. Hora de te explicar o que está acontecendo em relação à renovação de contrato do Dudu. Tenho chamado a atenção há semanas para o impasse que existe entre o staff do jogador e dirigentes palmeirenses. Mas, nessa segunda-feira, tivemos novidades importantes. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, convocou uma entrevista para contar um pouquinho do que foi 2022 e planejar 2023. E foi durante essa entrevista na academia de futebol que ela assegurou que o contrato do Dudu já está acertado. A frase é a seguinte, abre aspas: falta apenas a minha assinatura. Até queria assinar primeiro, mas como a presidente assina por último, tá tudo certo, verbalmente acertado. Tenho todo o interesse nele. Quero que ele fique o maior tempo possível aqui no Palmeiras. Fecha aspas. A partir daí, vários torcedores palmeirenses festejaram. Dudu fica, sem problema, enfim. À tarde, surgiram informações de que o acordo afirmado, revelado pela Leila, prevê uma extensão de contrato até dezembro de 2025, prorrogável por mais um ano, de acordo com metas alcançadas. Entre as metas, por exemplo, ele participar de pelo menos 50% das partidas ao longo da última temporada do contrato. Isso não pegou bem entre os representantes do jogador e o próprio atleta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Dudu. Ela pediu que eu não a identificasse, mas assegurou que não existe nenhuma chance de o Dudu assinar um contrato com esse tipo de mecanismo, prevendo a extensão do vínculo mediante performance em campo. O Dudu não vai aceitar em hipótese alguma isso. E a reclamação do atacante, que jogou mais de 400 partidas com a camisa do Palmeiras, um dos maiores vencedores da história alviverde, é de que algum tempo atrás o próprio Palmeiras havia cedido e topado fechar um contrato de 5 anos. Depois o Palmeiras recuou para 4 anos e meio e a última proposta havia sido de 3 anos e meio. Isso causou incômodo, chateação e irritação no Dudu, que não entende o porquê de tanta dificuldade em oferecer um contrato longo para alguém que tem só 30 anos de idade e tem dado todas as demonstrações de que segue muito bem fisicamente, tanto que disputou mais de 70 partidas ao longo da temporada e esteve nos 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele foi o único atleta do elenco alviverde a disputar o Campeonato Brasileiro em 100% do tempo. Só para arrematar sobre essa questão envolvendo o Dudu, a pessoa com quem conversei deixou uma pergunta no ar. Ela disse que se o Palmeiras continuar insistindo com um contrato mais curto, o Dudu vai acabar indo embora e que não faltam interessados. Eu falei, mas que tipo de interesse? Quem são esses clubes? E a pessoa deixou uma pergunta no ar. A pergunta é a seguinte, abre aspas: você já pensou no Dudu no Corinthians? Interrogação. E eu não. E você?
Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Steven Mendonça está na lista de reforços do São Paulo para a temporada de 2023. Antes, só uma contextualização. Nessa segunda-feira surgiu a possibilidade de o Vina virar reforço do São Paulo. Mandei esse questionamento para uma pessoa importante dentro do São Paulo e essa pessoa me assegurou que o Vina não será contratado. As questões financeiras impedem um acordo. O Vina tem mais 2 anos de vínculo com o Ceará, é um dos jogadores mais valiosos do elenco e ganha R$600 mil por mês. Diante da dificuldade com o fluxo de caixa, o São Paulo descartou o Vina. Mas, nesse mesmo contato, a pessoa me assegurou que Steven Mendonça, companheiro do Vina no Ceará, os dois rebaixados para a Série B, esse sim interessa e encabeça uma lista de reforços mandada por Rogério Ceni. Até porque o Mendonça tem tudo a ver com o estilo de jogo que o Rogério Ceni cobra há bastante tempo. Jogador de velocidade, de bom drible, que dá profundidade ao campo. O Mendonça viveu na temporada de 2022 seu melhor ano da carreira. Foram 53 partidas, 20 gols e 3 assistências. Os números só não foram melhores porque no segundo semestre ele conviveu com algumas lesões, desfalcando o Ceará em momentos importantes. O Mendonça tem contrato com o Ceará somente por mais um ano, ou seja, se o vovô não vendê-lo agora, nessa janela do fim do ano, vai possivelmente perder o Mendonça de graça em alguns meses. Se o Vina ganha 600 mil, Mendonça ganha 350 mil, bem mais dentro da realidade do São Paulo a partir de 2023. Não acho que será uma operação fácil, até porque o Ceará recusou recentemente propostas da Arábia de 2,5 milhões de dólares. Mas, se o São Paulo fizer um esforço por entender que o Mendonça pode sim mudar o time de prateleira, é um reforço bastante interessante. Para mim, de todos os especulados até esse momento, de longe o melhor. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Ótimo feriado a todos, espero que curtam o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta no fim da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 horas da noite com o programa do Nicola, que tem registrado ótimas audiências e que nessa terça vai ter, por alguns minutos, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Conto com vocês, abraço, tchau!